Me dá um ok, Carlos? Só para o pessoal baixar o volume, é isso aí. Tá. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos que estão online e aqui no Instituto Senai de Mecatrônica, nessa tarde fria, mas ensolarada, né? Energia solar aí bombando hoje nos painéis que os meus amigos aqui já instalaram e ainda vão instalar neste ano. Dou as boas-vindas ao meu diretor, o Jaime Saca, diretor da BEST na América Latina, apoiando o nosso projeto aqui no Brasil e fazendo com que essa nossa tecnologia possa chegar às mãos de cada um de vocês. Então, Jaime Saca, bem-vindo, Jaime, con usted. Gracias, Cassandra. Boa tarde. Mi nombre es Jaime Saca. Yo soy el gerente regional para Latinoamérica de Best Energy, una compañía que fabrica productos para monitoreo y control en tiempo real de energía. En Best Energy somos fieles creyentes de que el kilowatt más barato es el que no se usa y que lo que no se mide no se puede administrar de manera eficiente. Por eso estamos muy emocionados de poder formar parte de esta gran iniciativa en un país tan grande y con grandes oportunidades como lo es Brasil. Quiero dar las gracias a Cassandra de Efficiency por invitarnos a formar parte de esto. Então, dando início aos nossos trabalhos, Jaime, vamos hoje apresentar o nosso vídeo institucional, traduzido em português, contar a história que nós já sabemos, mas até aqui no Brasil é uma história que ainda não foi contada, das possibilidades que temos com a eficiência energética e de recuperação desse desperdício todo contabilizado já pelo mundo afora. Gracias, Jaime. Iniciamos com a apresentação do vídeo. Consegue apagar a luz daí, não passar no primeiro. O primeiro de baixo. Ao contrário. Embaixo. À esquerda. Do outro lado. Esse.
Douglas, quer que eu apague para passar? Pode deixar que agora eu... Bom, antes de iniciarmos a apresentação, que alguns de vocês conhecem, eu dei uma complementada nela, nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse vídeo, que é o que ele quer dizer nessa história de recuperar 43% da energia hoje no planeta. É uma pesquisa realizada pelo Instituto de Energia Americano, onde 43% da energia mundial pode ser recuperada através da eficiência energética. A eficiência energética é entendida como troca de retrofit, sim, que hoje aqui é o que a gente pensa em eficiência energética, assim, eu tenho que trocar lâmpada. Isso. Não, eu vou trocar meus motores, tem um programa da WEG de motores. Não, eu vou fazer isso. Não, mas então o meu vizinho lá no posto de gasolina trocou os motores, trocou os freezer também, baixou a conta. Mas daí depois subiu, então ele começou, aí ele botou painel. Aí ele fez isso, aí ele fez aquilo. A ideia, todas as ideias são boas. Me perguntou a Jane Guerra numa entrevista o que eu achava da solução de carros elétricos. Eu acho que os carros elétricos, assim como todos esses retrofits, assim como motores inteligentes, equipamentos inteligentes, eles são necessários e importantes. Porém, existe um passo atrás, que seria pensarmos no qual seria o caminho a ser traçado por isso. O caminho a ser traçado é aquele aonde nós vamos primeiro entender qual é a nossa real necessidade, o que é que nós estamos precisando em primeira mão. Porque muitas vezes eu vou fazer um investimento na iluminação do meu estabelecimento e não é ali que está o meu problema principal. O meu problema principal é o meu QGBT, que está completamente mal dimensionado, tendo perdas, e, enfim, o André aqui da Vanelli pode saber melhor do que eu essas explicações técnicas, né, André? E como um quadro de comando bem feito, bem dimensionado, pode ajudar e auxiliar a não perder energia, tendo uma bitola adequada, enfim, uma série de fatores. Então, o que nós propomos aqui, e é uma grande novidade, porque até então, eu, como representante da BEST, eu não tinha autorização de vender o Emiscope. Eu tinha somente a autorização de trabalhar com as empresas. Hoje, essa licença me foi dada, então a ideia é multiplicarmos pessoas que tenham interesse em fazer a mesma coisa que eu venho fazendo, começando aqui no Senai, e aqui está o Douglas, que depois vocês podem conversar um pouquinho com ele. A primeira vez que trouxe esses equipamentos aqui para dentro do Senai, para que eles pudessem testar e me ajudar a entender o que era aquilo, no teste nós conseguimos reduzir 50% do consumo dessa unidade onde estamos. E de uma maneira surpreendente, isso só foi possível porque nós tornamos visível o invisível. A gente sabe que a energia elétrica é algo que nós não enxergamos. Então, por não enxergar, muitas vezes fica difícil comunicar a gestão, fazer com que a gestão entenda a necessidade de se tomar ações que são indicadas pelos engenheiros. Porque a equipe do PDI da época, os engenheiros da eficiência energética, todos sabiam do problema. Todos intuíam e já haviam feito algum cálculo planilhado num bom Excel ou de alguma outra forma. Porém, somente no momento em que o gestor conseguiu ver, é que ele conseguiu tomar atitude, e aí, então,
os 50% de redução do consumo total desse instituto aqui foi possível. E assim como outros clientes que eu tenho, não tenho nenhum caso onde não tenhamos tido pelo menos 15, 20% de economia com a gestão inteligente, tornando visível o invisível. Então, eu vou fazer aquela apresentação que alguns já conhecem, com algum conteúdo a mais. Deu, Douglas? Bom, como vocês sabem, o nome da minha empresa, no começo, parece um nome difícil de pronunciar. Tem gente que diz assim, eficiência? Não. Aí eu brinco com o Cleverton, que foi o meu primeiro garoto propaganda. Eu disse, Cleverton, quando tu ouve em inglês alguma palestra e eles querem dizer eficiência energética, como eles dizem? Energy Efficiency. Então, a efficiency, ela acaba com C mudo, que não é porque eu me chamo Cassandra, mas sim porque o verbo em inglês ver é to see. Então, é a eficiência que nós podemos ver. Como que a gente pode ver essa eficiência, né, Douglas? Vendo e transformando aquilo que nós estamos vendo em recurso. O que é isso? É deixar de gastar. É aquele quilowatt-hora que está sendo posto fora. Então, ele é o mais caro que eu tenho dentro da minha empresa, porque eu estou botando ele fora. Nós, em alguns casos que eu tenho aqui a Claudete, que é uma pessoa que trabalha dentro de um programa grande de eficiência energética na empresa, ela, depois que nós conseguimos ver, mensurar e quantificar, além de comunicarmos para a gestão, é que as ações foram tomadas, a decisão de manter o programa foi tomada. Então, a ideia é transformar todo esse desperdício de energia em dinheiro. Além de ajudar o planeta, nós estamos ajudando as empresas também. Porque o mercado ele já estabelece um valor do meu produto, mas ele não pode e não deve pagar pela minha ineficiência. Então, cabe a mim, tudo aquilo que eu reduzi da porta para dentro da empresa é lucro, é eficiência. Isso se transforma em dinheiro, isso se transforma em um combustível para que essa empresa possa seguir. Então, a eficiência energética fora do Brasil, ela é falada, vocês vão ouvir agora bastante falar sobre eficiência energética, eles chamam de first fuel, que seria o primeiro combustível. Por quê? Porque ele é o dinheiro que está sendo posto fora. Ele não precisa vir de ninguém, ele está dentro da nossa casa. Douglas. Então, como eu trabalho, como a Efficiency trabalha qual é o processo para fazer com que esse invisível venha à tona, que a gente descubra o que ele é. Nós instalamos o equipamento. Aplicamos a tecnologia, que seria a parametrização desse equipamento. A gente diz lá, canal 1 é iluminação, canal 2, autoclave, canal 3, cozinha, canal 4, sei lá, qualquer outra carga que nós estejamos, compressores. Então, instalamos o equipamento, damos nomes às cargas que estamos coletando através dos nossos sensores e as análises são feitas através de um monitoramento em tempo real. Por que o tempo real muda tudo? Porque ele é aquilo que está acontecendo naquele momento
na empresa e não é uma medição pontual. A partir do tempo real e dessa análise, nós somos capazes, então, de dar essa consultoria, que ela pode ser presencial, nós vamos lá na empresa, nós vamos no hospital, nós vamos na siderúrgica, nós vamos na universidade, nós vamos na Marco Polo, nós vamos no Senai, falamos com eles e a consultoria, então, ela é presencial, que muitas vezes é importante. E para manutenção a gente faz remota, né, Claudete? Reuniões e treinamentos e incentivo, enfim, tirando dúvidas e dando alguns alertas do que vai acontecendo no processo. A instalação desse equipamento é muito simples. Aqui nós tivemos ele, a nossa primeira etapa foi aqui dentro do Senai, que nos capacitaram muitos dos técnicos que hoje trabalham comigo. Ela não demora mais do que 3 horas. 3 horas é muito tempo, né, Douglas? O Douglas já faz com uma mão nas costas em 1 hora. Mas ele faz um pouco de tempo que ele já trabalha com o endoscópio. Tudo bom, querido? Então, a instalação desse equipamento é bastante simples. Nós chamamos de plug and play porque tu coloca, instala, parametriza e está na nuvem começando a coletar todos os dados que se precisa. O que esses dados coletados me trazem? Eles me trazem uma informação através desse monitoramento em tempo real. Eles trazem uma informação segmentada e contínua. Porque é como se nós fôssemos pegar a nossa conta de luz. Vou dar um exemplo melhor. É como se nós fôssemos... Qual seria a diferença de olhar um cartão de crédito nosso com uma conta fechada? R$1.000 eu gastei de cartão de crédito. Mas aonde? Se eu consigo abrir, discriminar esses gastos, eu vou conseguir ver, estou gastando muito no supermercado, esfriou, gastei em vinho. Vou cortar a cabeleireira, está muito caro. Então, uma maneira de poder fazer uma gestão mais eficiente é quando eu vejo onde é que eu estou gastando. Porque antes de ver onde é que eu estou gastando, é aquele bolo, eu não sei. E mais ou menos a conta é um bolo. Né? Quando eu discrimino, segmento e acompanho 24 horas. Por quê? Existem muitos casos, inclusive aqui dentro do Senai, onde nós tínhamos um guarda noturno que apagava as luzes. O outro não. Então, na época, o Luiz era a pessoa encarregada, o Luiz Ferrigo, uma pessoa que eu gosto muito, Luiz, se tu estiver me ouvindo. O Luiz era a polícia, dizia. Luiz é a polícia. O Luiz conseguiu detectar que guarda A não apagava as luzes e guarda B apagava. Qual foi a decisão? Fazer aquele momento, cumprir o que o guarda que apagava a luz fosse o comportamento padrão, então. São questões simples, depois que a gente descobre. Eu me lembro que me perguntaram, me falaram também, tá, Cassandra, mas é só isso aí, né, que tinha que ter sido feito? Isso é fácil. Eu digo, e por que é que tu passou anos botando dinheiro fora? Se é tão fácil. É fácil. Depois que tu vê. Então não é por... Muitas vezes eu falo lá dentro da siderúrgica, não é por não querer, não é por um descaso dos funcionários, né? O William que está aqui pode me corrigir. É simplesmente porque até o momento em que tu não sabia que aquilo estava sendo dessa maneira, tu estava desperdiçando. A virada de chave é quando tu enxerga. Então, o que nós estamos propondo é mostrar, e não só para mim, mostrar para quem está usando, que é a grande mudança.
Porque também já me perguntaram, Cassandra, teus equipamentos economizam energia? Não, eles sozinhos não. Nós, juntos, pensando através da coleta de dados deles, através daquilo que vocês me dizem, porque aqui, por exemplo, nós não sabíamos se as luzes deveriam ficar ligadas com o guarda A ou desligadas com o B, o que era o certo, o que o Instituto queria. Porque tem questões, como dentro da siderúrgica, que me dizem, eu detecto lá um gasto acima da média, mas o William me diz, não, Cassandra, só um pouquinho. Essa máquina tem que ficar ligada. Bom, então aquilo não é uma carga que nós vamos poder mexer. Vamos equalizar outras. O trabalho é contínuo e conjunto, não separado. Então, precisamos das pessoas, da tecnologia e de um acompanhamento e um suporte para que isso tudo aconteça. E é isso que eu venho hoje dizer para vocês que a gente tem à disposição aqui no Brasil, aqui em Caxias, hoje, já. Douglas. Já falei da consultoria, ali eu me abraçando nas pessoas, porque eu adoro estar no campo, tá com a minha turma trabalhando, me divirto muito, faço bons amigos, poucos inimigos, mas faço muitos bons amigos nesse caminho aí. Vamos lá, Douglas. Então, do que eu estou falando, né, pessoal? E por que decidimos abrir as portas a mais pessoas para que participassem desse time conosco? Nós hoje temos equipamentos que se chama Nscope. Esses equipamentos, eles podem medir um prédio inteiro, eles podem medir um andar, um circuito ou um equipamento, dependendo do tamanho do transformador de corrente que eu vou usar naquela carga. Então, são equipamentos que possuem uma característica multifuncional e muito mais acessíveis do que o que nós encontramos hoje no Brasil. Hoje no Brasil nós temos pequenos equipamentos que fazem um trabalho, não temos nada igual que eu pudesse comparar. Nós temos alguns equipamentos que o Douglas até me ajudou a ver na internet, que fazem algum tipo de serviço similar. O mais barato que eu encontrei de um canal custa R$34 mil. O que tem 4 canais, que é como esse que está aqui, custa R$124 mil em promoção. Aqui nós estamos oferecendo equipamentos de 2 canais, 4 GPRS e 8 canais híbridos, que podem medir energia elétrica, água e gás, como outras utilities. Vai lá, Carlos. Aqui eu trouxe uma foto interessante de uma instalação, para que vocês consigam entender a diferença da tecnologia, tá? Nós temos, lembra daquele equipamento que eu estava dizendo de um canal ali que custa 34 mil? Um deles é aquele azulzinho que está lá. Esse outro aqui deve custar uns 40 e pouco, 50, esse da Fluke. Trouxe algumas fotos. Essa é uma situação de uma prestação de serviço aonde era importante medir 4 canais. Eu preciso de 4 equipamentos e a coisa fica aquilo ali. Né? É ruim? Não, não é. Posso fazer o serviço assim, Cassandra? Pode. Vai sair mais caro. E uma das coisas que eu acho que é o diferencial do que nós temos aqui é que essa coleta de dados aqui, ela vai para um cartão de memória, aí tu volta para dentro de casa, descarrega esse cartão de memória no computador, faz as análises, bota numa planilha e daga, uma confusão, uma perda de tempo. Para mim, que não sou engenheira, porque o Douglas acha simples. Aqui eu acho que o Dalmetson também, e o José vão achar bem simples, porque eles são professores bem mais capacitados do que eu.
Mas, enfim, o que eu penso e por que insisto em disseminar essa tecnologia no nosso país? Porque ela é fácil de entender. Eu entendo. Eu consigo interpretar. Eu consigo mostrar para a diretora do Hospital de Flores da Cunha, Andréia, olha, aí a financeira diz, bah, tem que cortar. É fácil. A minha ideia é dar e trazer para vocês, compartilhar com vocês o que estava até agora só nas mãos da Efficiency. Não tenho nenhum cliente insatisfeito. Nenhum. Tenho muitos? Não tenho muitos. Por quê? Porque eu faço um trabalho customizado. E aí é que está o negócio. Tu já conhece o teu cliente, vocês já estão dentro das empresas, já tem painéis instalados, mas o cara continua com problema, a conta não para de subir, aquilo que ele botou de painel não foi suficiente. O que ele faz? Aí vocês têm mais um trabalho para oferecer, mais um serviço para prestar, com um equipamento disponível, um plug and play. Vai, Douglas. Como é a instalação e a parametrização desse equipamento? Nós precisamos coletar os dados no QGBT, energia elétrica, água e gás, se for o mais sofisticado, senão nós vamos trabalhar num primeiro momento com energia. Um ponto de rede é fundamental, porque toda essa conversa é online. Eu posso vender para uma rede de supermercados que tenha presença mundial e conectá-los todos através de uma nuvem API, para que todo mundo com login e senha possa ver. Fácil. O que isso vai nos possibilitar de informação? No nosso telefone, o monitoramento em tempo real, as análises com relatórios, alertas e também uma última ferramenta, que é a ferramenta de educação, que a gente chama de Public Display, que ela é para conscientização, ou seja, é como a gente pensar em fazer uma dieta. Nós vamos na médica, a gente consegue chegar lá naqueles 10 quilos que precisava perder, daqui a pouco, cheguei e me larguei. Dali a um mês eu estou gorda de novo. Meu Deus! Então a proposta é que a gente possa fazer esse monitoramento contínuo e conscientizar a pessoa para que ela não volte a desperdiçar. Essa é a ideia básica dessa nossa prestação de serviço. Múltiplo, infinitamente escalonável. Nós podemos ter 2 milhões de unidades espalhadas pelo mundo, conectadas todas numa plataforma, com suporte. Vai, Douglas. Aqui é uma foto para familiarizar com a parte interna, então, do QGBT. Como nós vamos fazendo? Nós vamos botando sensores, né, Douglas? O Douglas está ainda instalando ali o disjuntor para não ter problema. Então, ele botou ali, ligou na força, protegeu o equipamento. E eu já estou lá conectando o sensor, né? Desculpa, Douglas. Então, estou alimentando os sensores com a alimentação principal. São, aqui no caso, uns trifásicos, vão conectados a esse cabinho RJ, e esse cabinho RJ, ele entra aqui atrás do equipamento. Feito isso, conectado, nós vamos conectar, além de quantos canais forem necessários, né, Douglas? Conecta mais uns aí para a gente ver. Outros. Temos que ter um ponto de rede. E basicamente a parte da instalação está feita. E depois da instalação, começamos os dados, que alguns aqui já estão familiarizados com eles. Pessoal online aí que trabalha comigo também. No Hospital Fátima de Flores da Cunha, que eu adoro esse case, o André está aqui para comprovar, nós baixamos 40% da conta de luz de um hospital beneficente. Isso me deixou tão feliz, mais do que o dinheiro que me pagaram. Porque eu estava entregando um valor para o meu cliente. Eu finalmente tinha descoberto um trabalho que eu podia mais ajudar do que ser ajudado. Assim como em outras empresas nós
falando hoje com a Claudete, nós temos o engajamento das pessoas, atingir essas metas é uma parte motivacional muito grande. A equipe fica faceira. A gente conseguiu, a gente deixou de gastar, sabe? E é um resultado compartilhado entre todo mundo. É muito bacana. Aqui, aquela ali que estava mais magrinha na época, porque faz tempo, nós aqui na Mecatrônica já estávamos com o painel aonde nós fazíamos uma competição entre o PDI, que era lá dos guris, e a metalurgia, ó. Então, o que dá para fazer com essa ferramenta também é assim, eu tenho um cliente que tem 4 postos de gasolina, em 4 lugares diferentes. A gente conseguiu fazer qual o posto de gasolina que dentro da mesma loja, do mesmo tamanho, teve melhor resultado. Posto A. Por quê? Talvez o guarda aquele tinha ido pedir emprego em um deles e deu prejuízo. Mas, enfim, a gente consegue fazer comparação. Conseguimos comparar uma unidade com a outra e saber qual fez a melhor e por que fez a melhor. Essa é uma ferramenta que tem toda essa possibilidade, né, Douglas? Pode passar. E aqui depois, se vocês querem escanear, tem a nossa página. Então, eu gostaria de colocar, assim, mais uma questão importante, que qual foi a minha dificuldade nesse processo todo aqui no Brasil? Primeiro, eu acho que eu trouxe essa tecnologia muito antecipadamente, né, Douglas? Eu cheguei aqui na Mecatrônica me sentindo, eu sempre digo, vendendo um iPad na idade da pedra. Ninguém sabia o que eu tinha, a não ser eles. Esses engenheiros aqui me disseram, não, espera só um pouquinho. Douglas fala inglês, sabia, já estava conectado com o mundo, já sabia. Não, eu sei que isso existe, mas não sabia que tinha aqui. E aqui, então, nós conseguimos descobrir, desvendar a ferramenta. Muito bem, mas ali na Inglaterra eles fazem assim, 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 assim. Dificuldade número 2. O que eu descobri? Que eles dirigem do lado errado. Então, aqui no Brasil, eu tinha que trazer essa ferramenta e fazer com que essa ferramenta funcionasse no Brasil. Fui para o Sebrae, além do Senai. No Sebrae, usando uma metodologia com vários consultores que me ensinaram que aqui era diferente, porém era possível. Só talvez eu precisasse preparar a estrada para isso. E hoje eu me sinto preparada, estou pronta, e a tecnologia está à disposição do mercado brasileiro. Vocês são os primeiros a ouvir isso, vocês são os primeiros a saber disso. Aliás, a Ângela e a Paula são as primeiras pessoas, de fato, que sabem disso, né, gurias? Nós, numa turma de mulheres lá, mulheres na energia solar, eu contei para elas isso, que tem bastante gente fazendo a diferença nesse setor. Então, o meu convite fica para vocês que quiserem saber mais, como eu faço, como é que eu posso fazer, a gente vai continuar conversando, vocês têm meu contato, hoje é essa a ideia, e eu quero dizer para vocês que eu decidi fazer essa inovação, botando esses equipamentos à disposição, por quê? Porque hoje eu tenho uma empresa que foi constituída com 2 colegas nossos que estão aqui, são professores, PhD de universidades, da La Salle, que são quem vai fazer o suporte das leituras. Porque uma das dificuldades que vocês podem ter é o que eu tive. Quem vai ler, interpretar e dar o diagnóstico para mim? Aqui eu tenho a Ângela, que é expert em energia,
mas talvez ela não saiba como dar um relatório de sustentabilidade. Talvez ela não saiba como simplificar esse relatório. E nós temos aqui o professor Cossian, super cabeça em TI, ele me salva de muitos problemas. Nós estamos pegando os acessórios e produzindo no Brasil, para que essa tecnologia não fique tão cara. Então, o nosso HD vai poder ter também acessórios brasileiros, porque ele não é uma ferramenta fechada. Sim, a caixa preta, a tecnologia, a inteligência é fechada. Mas nós queremos abrir essa tecnologia para vocês. Queremos disponibilizar para vocês todo esse nosso conhecimento com suporte. Nós vamos também já deixar nosso cadastro com o Sebrae, para que a gente possa prestar consultoria através deles também. E o nosso caminho é buscar uma estrada para que cada vez mais micro e pequenas empresas possam adotar as boas práticas de sustentabilidade até chegarmos no residencial. Então, a nossa ideia é ajudar vocês a pulverizar isso, colocar nos clientes, prestar esse serviço mesmo que eu presto em outros que vocês já tenham os painéis instalados e que continuam com problema. A TK tem problema. Outras empresas que me ligam também têm. Várias têm. Só não tem quem já está controlando. Então, o momento é agora, o momento é oportuno. A eficiência energética, vocês marquem a data de hoje. Daqui para frente vai ser muito falada, muito questionada, muito divulgada. E vocês têm na palma da mão para botar embaixo do braço e prestar o serviço para quem vocês quiserem, quando vocês quiserem, com o nosso apoio. Então, da minha parte, era isso, além de eu agradecer vocês. Quero saber quem tem perguntas. Tem perguntas por aí, Douglas? Não? Podem fazer, né? Alguém aqui tem alguma dúvida, queira fazer alguma colocação? William, a Claudete, falar da experiência que tem com essas ferramentas. A Claudete vinha me dizendo hoje de manhã da importância que um programa de eficientização dá dentro da empresa, né, Claudete? Vou deixar ela falar um pouquinho. Boa tarde a todos. O que eu estava falando hoje de manhã com a Cassandra é que a importância do resultado positivo, a motivação que gera com todas as pessoas. Então, a eficiência energética, o gerar energia, seja por eólica, seja por painel, é muito importante. Mas minimizar o desperdício que se tem, conhecer o desperdício e poder reduzir é o que é o mais importante. E isso é o que motiva a gente. Saber que a gente estava desperdiçando uma coisa que pode gerar um valor. E esse valor ser reaproveitado dentro da própria empresa, dentro da própria organização. Isso que é importante. Então, de gerar energia e aproveitar ela 100%, ou chegar num ponto de equilíbrio, que eu cheguei no meu limite, e esse é o limite que eu tenho que manter esse limite, que é o essencial para nós, né? Então, isso é muito importante e motivacional para todos. Cassandra, chegou a pergunta do Marcos aqui, sobre o empoderamento de consultores. Poderia detalhar mais esse tópico? É o Marcos? Isso. Marcos, tudo bom, querido? Como eu estou usando essa palavra moderna, né? Esse empoderamento é uma palavra moderna. Porque eu escolhi essa palavra. Essa palavra significa que, a partir do momento em que o gestor, aquele que paga a conta, aquele que tem a responsabilidade pelo resultado da sua empresa,
A partir do momento em que ele tem na palma da mão a informação de que ele está consumindo ou desperdiçando ou botando fora energia, e ele consegue quantificar esse valor, ele está empoderado. Ou seja, não é alguém que vai até a empresa dele e diz assim, olha aqui, ó, seu gestor, eu tenho aqui para o senhor lâmpadas de LED que vão fazer com que o senhor economize até 60% do que o senhor está gastando hoje. O senhor pode economizar fazendo a troca das suas lâmpadas. E eu tenho aqui uma planilha que comprova isso. Será que trocar lâmpadas é o que aquele gestor precisa? Ele está no escuro, ele não sabe o que ele precisa. Quando ele tem uma ferramenta como essa, como o Enscope, com a ferramenta que a Efficiency está disponibilizando, quando ele tem essa ferramenta, ele tem o poder. Ele tem o poder de decisão, porque ele não está mais no escuro. Ele fez com que aquilo que era invisível se tornasse visível. E se tornando visível, ele é capaz de conscientemente administrar. Esse é o empoderamento. Essa é a virada de chave. Por isso me referi a empoderamento. Eu não sei se eu te respondi. Legal, ele complementou a pergunta aqui, Cassandra, que ele atua como especialista em transição energética. Como essas duas áreas convergem? Como potencializar eventuais sinergia dessas áreas? A eficiência energética e a transição energética? Isso. Eu diria que essas duas áreas fazem parte, estão debaixo da mesma sombrinha, né? Devem conversar entre si, porque a eficiência energética, sendo o diagnóstico, né? Eu vou fazer uma alusão a um paciente que está procurando resolver um problema de saúde. Esse paciente, para que ele saiba que problema ele tem, ele precisa fazer um check-up, ele precisa fazer um diagnóstico, ele precisa saber qual é o problema que ele tem. Ele não pode sair tomando remédio, porque o vizinho tomou, deu certo, aquela aspirina americana que o cara trouxe lá, triboa. Essas duas áreas conversam à medida em que esse nosso paciente, que seria o nosso planeta, que seria o nosso cliente, ele precisa entender a real necessidade dele, ele precisa quantificar para depois gerar, para depois pensar em como o fruto dessa geração pode mudar a mobilidade de uma cidade, pode... Essa é uma revolução que é um caminho que não tem fim, porque estão todos os bancos pensando nesse tema. Todo o mercado financeiro começou a prestar atenção nessa questão quando o seu Larry Fink, o dono da BlackRock, nos falou e começou a dizer que todos os investidores da empresa de ações dele deveriam investir em empresas que tinham boas práticas de gestão e denominou a sustentabilidade com o acrônimo de ESG, que seria o meio ambiente, o social e a governança, a administração, onde tudo isso começaria a ter uma consciência mais saudável. Então, é nesse sentido que eu acho que a eficiência energética e toda a transição energética fazem parte do mesmo processo de evolução e conscientização sobre o uso de recursos escassos naturais do nosso planeta. Não existe planeta B. Nós não vamos morar em Marte. Então, precisamos fatalmente pensar, mas de uma maneira séria, de uma maneira como o Larry Fink quer que a gente pense. Porque dinheiro tem.
Eles não têm a credibilidade. Enquanto o cara da grana, o cara que quer investir, não confiar num projeto, ele não vai botar o dinheiro. E a transparência, a coleta de dados em tempo real é o que pode dar a chancela desses projetos. É o que assina na ponta esquerda. É a garantia que o mercado financeiro precisa para investir. Ele precisa saber de onde ele vai, de onde ele está, ou seja, diria o Douglas me ensinou uma coisa, ele precisa determinar a linha base de consumo, as oportunidades, quantificar e saber o resultado garantido por alguma ferramenta, algum órgão certificador, para que esse dinheiro chegue na mão do cliente e ele não vá correr o risco de perder o investimento. Então, a partir do momento em que nós pudermos dar garantia financeira, garantia ao mercado financeiro, todas essas ideias vão convergir no mesmo sentido. Eu espero ter respondido a pergunta. Ele complementa, né? Quem está implementando, então, as estratégias de certificação 14.000 ou mesmo 50.001 são os potenciais clientes desse serviço, né? Sim. Sim. É tão maravilhoso esse serviço que nós estamos aqui prontos para ajudar vocês a conseguir, que ele vai de uma pequena empresa até uma grande corporação. Ah, mas a grande corporação tem lá uma parceria com a Siemens. Tudo bem. Eles têm a EDP fazendo isso. Eles têm várias alternativas. Porém, nós aqui estamos trazendo uma possibilidade de uma consultoria rápida de 3 meses. Nós estamos trazendo uma possibilidade de uma consultoria permanente